Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos em nome de Deus e do Mestre Jesus. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 27. O teu dom. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo, 1 Timóteo 4:14. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insuperável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser um intermediário do Mestre, em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, eu peço que todos fechem os olhos e que tentemos esquecer um pouquinho dos nossos problemas do dia a dia, para podermos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo. Agradecendo por todas as bênçãos que cada um de nós tem. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, onde cada um de nós vem em busca de respostas para suas dores, para o seu sofrimento. E assim como nós, também nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui conosco, que também vêm buscar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, as palavras do Evangelho, que sejam eles também muito bem-vindos entre nós. Agradecemos pela semana que tivemos, pela saúde de cada um de nós, dos nossos familiares. Agradecemos pelo nosso trabalho, Senhor.
pelo nosso lar, pelo nosso alimento. Agradecemos pelo ar que respiramos, pelo nosso corpo perfeito. Tantas e tantas coisas que o Senhor nos concede a cada dia e que muitas vezes esquecemos de agradecer. Nesse momento, lembramos daquelas pessoas que não puderam estar aqui essa noite, que nós sabemos que também estão precisando de um bálsamo para aliviar as suas dores, que o nosso pensamento possa ir até elas e lhes enviar as energias positivas e curadoras que estão aqui nesse ambiente essa noite. Recomendamos os nossos irmãos enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão em suas casas, acamados, que as caravanas trabalhadoras a serviço do bem, na espiritualidade, possam atender esses irmãos, atender seus familiares, que se questionam, que sofrem. Recomendamos também nossos irmãos desencarnados, que desencarnaram no decorrer dessa semana, os que têm o nome no livro sobre a nossa mesa, que possam esses irmãos procurar auxílio no plano espiritual, procurar a luz. Sempre tem um benfeitor para lhes auxiliar. Recomendamos os idosos, os jovens, as crianças, que todos possam ser atendidos pelos nossos irmãos espirituais, cada um com o seu amigo espiritual. Que nós possamos também lembrar de lhes agradecer o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso amigo espiritual, como quer que nós queiramos chamar. Mas que a gente lembre sempre de agradecer esses amigos, que nos atendem, que nos intuem, que nos inspiram, nos ajudam diariamente. Agradecemos a equipe espiritual da nossa casa, em nome do nosso irmão André Luiz, o diretor da Casa Espírita, e assim agradecemos a toda a equipe que se encontra aqui desde cedo preparando esse ambiente. Pedimos que o nosso irmão Valentim seja inspirado pela espiritualidade maior para passar as informações da explanação doutrinária dessa noite. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberta a doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. olá, pastor Valentim. Muito obrigado. Boa noite a todos bem-vindos, né? Que possamos passar esses minutos juntos fazendo uma reflexão sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E o mais importante, que dentro de toda a fala a gente possa ficar pelo menos com uma palavra ou com parágrafo desses ensinamentos. Se eu conseguir hoje à noite fazer nesse sentido, valeu a pena a minha fala aqui, né? Isso serve para mim também. Guardar.
A nossa casa, ela faz um rodízio, como vocês devem ter percebido, são dias em 5, né? E cada segunda-feira tem uma incumbência de explanar o Evangelho. E subsequentes, né? Um após o outro. Para aqueles que vão tomar o passo, não precisa se preocuparem. A preocupação é estar voltado justamente com o pensamento em Deus, em Jesus, né? Não fazer grandes pedidos, nos ponharmos à disposição. A espiritualidade já está a par da situação de cada um de nós desde o momento que saímos da porta da nossa casa. Já vem nos analisando. Aqui passamos por uma nossa análise o que realmente precisamos, né? E aquilo que nós desejamos, queremos, mas que de repente não seja necessário no momento. Deve aguardar mais um pouco, quem sabe, né? E assim as coisas acontecem dentro da casa espírita. Tem evangelização, tem outros trabalhos, tem estudos, né? No aprofundamento da doutrina. Muito bem. A fala de hoje, vamos falar sobre a dor, o tempo e o amor. Esse é o tema de hoje. O tema, então, está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, né? Dentro desse capítulo, praticamente é o capítulo mais longo do Evangelho, né? Muitos até procuram se desviar dele porque trata as aflições com bastante clareza, né? E a gente vê assim que a gente não está tão justo, tão acertado com o alto como o Evangelho nos propõe. Muitas palavras bonitas, mas na realidade pouca ação da nossa parte. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é preciso fazer grandes mudanças num dia só e daí nos outros dias estar distanciado dele. Se pede um pouquinho por vez só, pouquinhas coisas, como as nossas preces da manhã e da noite. Não se recomenda que se faça um longo período em prece e oração, porque lá pelas tantas tu vai estar esquecendo daquilo que tu iniciou a tua prece. Mas faça com objetivo e com sinceridade de coração. O alto vai estar sabendo o nosso propósito, né? Pois muito bem, dentro desse capítulo, o 5º que eu falei, ninguém permanece indiferente quando a dor chega. Todos nós, a melhor maneira de chamar a nossa atenção é a dor. Uns até dizem que assim, que a dor é uma que nos chama a atenção, que nos faz voltar o nosso pensamento ao alto. E o bolso, questão financeira. É onde a criatura é mais sensível. Os 2 pontos, né? Então trata dentro desse capítulo 5º, a dor. E a dor, ela nos faz com que a gente reflita, faz com que a gente volte para nós mesmos e a ter um momento de reflexão com o alto, com o Pai Criador e com Jesus. Diz, opa, eu não estou sozinho aqui. Né? É um momento que muitos de nós vai perceber que tem o seu mentor, o seu anjo da guarda, vai entender que tem o Pai Criador e que tem o Mestre Jesus que está amparando por ele. E começa a valorizar, né? Até então, não, as coisas são assim mesmo, depois vai, né, vai se arrumar, mas mexer nesse ponto ali, nós sentimos. Tanto é que dentro do Evangelho, o capítulo, muitos dizem que do 1º até o 5º, pouca coisa se aproveita do Evangelho. Imagina uma barbaridade dessa, né?
Se nós estivéssemos nesse grau, que nunca vamos estar, nesse grau de conhecimento, nunca vamos estar, né? A gente não ia falar uma bobagem dessa. Aproveitar palavra por palavra. De toda forma, a dor sempre será instrumento para o nosso aprendizado. Ela faz com que a gente aprenda. É um aprendizado, é uma escola, né? Ela faz com que a gente reflita, analise. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é só para aquele que está enfermo, está doendo. Para aqueles que estão à sua volta, a sua família, os seus amigos, né? A pessoa se condói, a comunidade. Para aqueles que não são insensíveis, aprende alguma coisa com ela, né? Então, ela é uma ferramenta bem potente na nossa mão. Que Deus deixa a nosso dispor. Deixa a nosso dispor, porque nós podemos passar um longo período, quase toda a nossa existência aqui nessa dor, e não abrir mão dela, né? Não abrir mão dela. Por quê? Mexe com outros pontos que ainda temos bastante, que é o orgulho, que é a vaidade, né? Está sofrendo, tem os pontos de onde deve mudar, mas a pessoa não quer mudar. Não quer mudar, não quer fazer. Você já viu o caso espírita lotada aos dias de hoje? Um lugar pequeno tipo Camporê, outros lugares aí? Não. Será que é por causa que as pessoas tratam mal aqueles que estão à frente para receber? Não cumprimentam, não dão atenção, né? Você vai parar para pensar nisso? Né, então? Você tem uma cara feia, assim, né? Então você vê que assim, ó, se a gente tem conhecimento, é a única doutrina que esclarece ponto a ponto o que a gente vai fazer. Ela diz assim, ó, se tu quer alguma mudança em ti, tu que vai ter que mudar. Tu vai ter que fazer. Né? A partir do momento que tu mudar e chegar ao ponto, o Pai Criador isentou. Mas não é Ele que determina a tua dor. É nós que determinamos a nossa dor. É eu que procuro, é eu que quero as nossas enfermidades. Porque até que eu estiver nesse ponto, né, que eu achar assim, bom, eu começar a pensar, eu devo agir de maneira diferente. Essa não é a maneira que Jesus nos ensinou, que os seus benfeitores deixou para nós aprender. Se eu mudar nesse sentido, a dor começa a aliviar. Quanto mais eu insisto no caminho, mais a dor está ali. É como, grosseiramente falando, é como se no nosso meio tivesse um cesto de pedra, está pesado e mais pesado eu ponho mais uma. Né? Mas está pesado, mas arruma e ponha mais outra. Poderia ser o contrário, ir tirando então, né? Vê como é que seria fácil a nossa caminhada. Vê como é que seria fácil o meio que nós estamos na nossa cidade, na nossa comunidade. Será que teria tanta gente assim nos hospitais? Os postos de saúde não dando conta? Entrando por uma porta, saindo pela outra e está tudo aqui lotado? E outros esperando espaço para a semana que vem, mas semana que vem eu vou voltar. Vocês acham que isso aí é enfermidade do corpo, da matéria? Quantos nós já paramos para pensar? Que as enfermidades que nós temos não é da matéria, não é do corpo. É do espírito. Mas, a partir do momento que ele começa a agir nessa enfermidade, que ele começa a se mudar, ele começa a aparecer no corpo.
né? Daí nos dói a barriga, dói a perna, dói a cabeça, dói, né? E tem outras coisas que dói que eu não sei explicar onde é que está doendo, mas está doendo. Seria fácil. Então, quando que nós vamos ter um lugar mais esclarecido, mais evoluído, se nós não fizermos por isso? Nós não agimos dessa maneira. Hoje ainda nós falávamos ali nos estudos a respeito do Mestre Jesus. Se declaramos cristão, mas não agimos como tal. Nós não agimos como cristão muitas vezes. Ou na maioria das vezes, por assim dizer. É um péssimo exemplo, né? Um péssimo exemplo de cristão. Pelo mínimo, se nós nos declaramos cristão, nós deveríamos honrar o Mestre Jesus. Honrá-lo. Não é que ele nos cobre isso, né? Mas ele está ali toda a vida posta, ali esperando que a gente mude. Com toda a bondade, dizendo assim, ó, se o teu fardo está pesado, me procura, eu te aliviarei. Né? Está difícil? Vem, eu te ajudo. Então, com dor ou sem dor, a maior parte diz assim, que caminho longo. A maioria das vezes, fizemos esse trajeto no colo do Mestre Jesus ou dos seus benfeitores. Né? Aí outra pergunta que vem para nós, onde está o nosso mérito? Temos mérito? Nenhum. Falávamos ainda também nos estudos ali. O que é que nós temos hoje, enquanto se declaramos cristão? Uma leva de pedintes, de mendigos, né? Tanto no material quanto no espiritual. Porque a partir do momento que eu me enquadrar, que eu me direcionar para o bem, para aliviar as coisas de Deus e de Jesus, essas enfermidades são nos aliviadas. Não preciso pedir para ninguém para me entender. Pedir para a espiritualidade. Não dá um sossego, não dá uma folga, né? Pedindo toda vez. E faz agora certo agora e vai, né? Não dá uma semana, tá tudo de novo. E depois quando você fala para muitos assim, olha, a doutrina espírita, a lei das reencarnações, não, isso aí não existe, é capaz. Mas ele vai corrigir isso aí onde? Vai aprender onde? Né? Imagina nós no mundo, queremos um mundo elevado, que é o céu, um grupo de, perdoe a palavra de ignorante ali, né? Em todo sentido. Em todo sentido. O que aprenderíamos um com o outro? Nada. Né? Não foi para isso que o Pai Criador nos deixou o germe seu na nossa consciência. E cada um de nós está lá. Se buscarmos, né? E daí nós entendemos que a dor, que ela corrige, né, que ela faz todos os efeitos, que o tempo cura. A gente escuta bastante as pessoas, não, eu tenho paciência, o tempo passa, a pessoa vai melhorar. O tempo não cura. Lamento trazer a informação que não cura. O que cura é a prática do amor, a prática do bem, o exercício das coisas boas. É isso que vai nos modificar e é isso que vai nos curar. Mas não o tempo.
O tempo foi que nós já encarnamos, tornamos a reencarnar, e estamos reencarnados hoje aqui, saber quantas vezes já fomos e voltamos, e estamos hoje aqui e ainda as coisas não estão nessas, né? Vamos combinar, não estão nessas coisas, né? E olha que contamos com abnegados benfeitores do serviço do bem que nos tiraram de cada enrascada, né? Sabe aquelas enrascadas assim que a gente fica apavorado aí uma semana, né? Um pouco ali depois começa assim, vai relaxando, vai sossegando, vai pensando em outra coisa, vai se distraindo e acaba esquecendo o que aconteceu? Isso somos nós, encarnados hoje aqui. Né? Quantas vezes já fizemos? Alguns dizem assim, mas a doutrina espírita, ela é nova porque ela foi codificada há 200 anos, né? Só que lá no Evangelho, na Bíblia, o Mestre Jesus, o que ele deixou dito lá? Eu irei, mas enviarei o Consolador. Quem que é o Consolador? O que explica para nós? Que nós somos imortais, que o que perece é o corpo, e que nós devemos nos modificar, porque se eu tiver esses débitos, essas dores, essas enfermidades, logo que eu assumir no corpo aqui de novo, ali elas estão. Né? Eu não sei agora, que é a coisa mais moderna, mas até um tempo atrás aí, as crianças nasciam, daí tinha aquele pavor, as mães tinham, né, das vó e tudo mais que estava perto. A criança chorava 6 meses, sabe? Vocês já não escutaram isso aí? Chacoalhava para todo lado lá e não adiantava nada, era pano quente, pano frio, e fizesse que fizesse. Hoje ele é mais moderno, acho que não acontece isso, né, vivendo mais olha. Era desse jeito. Por que será que a criatura fazia isso? Né? Como não sabe falar, não sabia, o jeito de, né, de se expressar era o choro, né, Silvio? Chorar à vontade. Ainda bem que hoje que não passei nem com 5 meses chorando, senão minha mãe Deus livre, né, coitado. Meu santo. E o poderoso instrumento da educação é a dor também. Esse é o poderoso instrumento para nos educar, né? Nós nos educamos com ele, a dor. Eu não posso fazer isso porque senão vai me dar isso, né? Um sábio recomenda: se a dor te visita o coração, não te confies ao incêndio do desespero, nem o gelo da lamentação. Mas vê como é que eu sofro, né? Nossa, mas olha, quanto eu tenho sofrido, quanto eu tenho visto aquilo. Contribui com o quê? Alivia alguma coisa? Não. Atrapalha? Sim. Né? Porque até que nós estivermos pensando ali, não vai passar disso. Né? Então são coisas que no nosso dia a dia, no nosso, né, tem que verificar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Tudo é determinado. Né? É o que Deus nos recomenda. Nada fica para sempre. Como te falava no início. Se eu refletir e disser assim, olha, fazendo prática do amor, das coisas boas, da boa leitura, do Evangelho, as nossas preces, até que um determinado dia você acorda e diz, opa, nem tenho mais aquilo, né? Mas não que o Criador deixou de nos acompanhar.
A sua essência está lado a lado com o nós. Nós estamos lado a lado, né? Deus tem um tempo para agir, para curar. Não desista do amor. Não desista de amar. Né? Então, o amor não é o tempo que cura todas as dores. É o amor a principal causa da cura. Aquilo que eu tinha falado antes também. Né? É a principal causa. O amor cura, une, nutre, alivia, motiva, mobiliza, possibilita a vida. Isso quem falou foi Gandhi, trazendo orientação, né? No Gandhi. Daí nós temos lá no Livro dos Espíritos, que isso que eu estou falando até agora aqui é a respeito do Evangelho. Nós temos a doutrina espírita no Livro dos Espíritos, que é baseada onde? É codificado de que maneira? Tudo que tem no Livro dos Espíritos, orientações, esclarecimentos que nós faz pertinente, está lá. E dentro desse capítulo 5º, na questão 921, diz assim, ó: conserve-se que o homem seja feliz na terra, quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma facilidade relativa. Nós vamos gozar de facilidade relativa enquanto nós não mudarmos? Não, né? E olha o que a espiritualidade responde. O homem é, na maioria das vezes, um artifício de suas próprias infelicidades. Isso quer dizer o quê? Que nós arrumamos as dificuldades. E depois não conseguimos lidar com ela. Né? Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano progressivo. E nós falamos até agora, está lá no Livro dos Espíritos, resposta, né? E ainda vem mais, comentário de Kardec. O homem, bem penetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Esse bem compenetrado, ele não sente. Ele foi uma rápida passagem, né? Mas observando todos os seus mandamentos. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Não é isso que ocorre com nós? Quando a gente sai viajar, de repente se encontra num lugar aí que, né? Não é bem aquilo que eu procurava para a hospedaria, né? Mas como é só para essa noite, só para um pouquinho, vamos fazer um sacrifício, estava passando lá. Depois vamos em frente. É mais ou menos isso que ocorre com nós, né? Ele se consola falsamente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Quer dizer, a viagem, né? Então, se a gente tiver feito esses preparativos adequados, os cuidados tudo certinho, só para pousar numa noite lá, alguns momentos nessa hospedaria, não vai te tirar a tranquilidade. Mas só um precalço, um que outro nessa existência, não vai tirar o nosso aborrecimento. Né? Nós vamos chegar no desencarne tranquilo, sossegado. Agora, se não fizermos, a gente vai estar
tem preocupado. Isso que eu acabei de ler, só para mostrar para vocês, como eu falei antes, está no livro dos Espíritos, que é a codificação da doutrina espírita. Só isso que tem aqui é uma outra encadernação, outra editora, mas todos eles são iguais. E está lá assim, ó, na parte quarta, das esperanças e consolações. No capítulo 1, das penas e gozos terrestres. E aqui vai, dentro de todo esse capítulo aqui, está falando mais ou menos não, está falando da passagem dos itens aqui do capítulo 5 e da nossa passagem sobre a Terra. Tem coisas interessantes que a gente vai se deparar ali e a gente vai se surpreender, não é, Márcio? Vai se surpreender com esse aprendizado. E como eu vinha falando, a dor como caminho de generação ao progresso. Para ver o progresso da humanidade, não só individualmente, mas tem que haver a dor, o sofrimento. Para valorizar, a criatura valorizar esse espaço ali. Tudo que vive neste mundo sofre. No entanto, amor é a lei do universo. A dor segue todos os nossos passos, estreita-nos em todas as voltas do caminho. Mas está ali. Se tivermos o amor, a bondade, a misericórdia, ela não é tão dolorida quanto se tu não tivesse isso ali. Não está se dizendo que tu não vai sentir dor nenhuma, não é esse o sentido. Está se dizendo que a gente vai conseguir administrar melhor essas dificuldades que passam pelo caminho da gente. Né? Porque uma coisa que muitas vezes a gente não quer admitir é aquilo que eu tinha falado antes. Muitas coisas da nossa caminhada do ontem que nós não lembramos ainda está por resolver. Né? Mas alguns dizem assim, bom, mas se é assim, então por que eu não lembro? Então, porque daí eu teria condições de, né? Ainda bem. Ainda bem. Porque na maioria das vezes nós entraríamos em desespero. Né? Já não se apavora quando tu tem que passar com a dificuldade ali? Saber que tu diz, não, mas ainda tem nada, né? Mas e quem que guarda toda essa questão? A nossa consciência. Quem que guarda? Eu mesmo. Né? Sabe como é que a espiritualidade, a maioria das vezes, faz para saber o nosso grau de evolução reencarnatória? Só toca na fronte, assim, do espírito. E não adianta querer fingir, querer esconder, porque não esconde. Nós conseguimos esconder algumas coisas enquanto somos encarnados. Lá, aparece certinho. O que fomos, o que deixamos de ser, né? E qual é as nossas vontades. Tá bom? E falando sobre esse respeito ali, nós temos lá o mestre Leon Denis, ressalta que ela é uma lei de equilíbrio, né? A dor. A educação, que é o sofrimento em parte, é devido às violações das leis divinas. Viu como é que ela vem, onde é que vem a nossa dor, nosso sofrimento? O homem, contudo, como todos os seres passam por ele, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, instrumento do progresso. Né? Ninguém passa impune quando se revolta ou tenta manipular ou quer manipular as leis de Deus. Não passa. Né? Ah, mas não aconteceu nada. Coitado dele, vai ter que recuperar, vai.
De que maneira que ele vai entender? Com a dor, a mestra, a dor, né? E daí vem Kardec, também nos falando também, afirma que muitas vezes o sofrimento independe de nós, mas grande parte deles são consequência da nossa vontade. Temos vontade para progredir, para evoluir, para crescer, né? Não é só por causa que errou, por causa que tem que passar por sofrimento, não. Esses benfeitores que estão no alto, aí, que muitos, né, os mentores que a gente fala, muitos deles fazem esse sacrifício, fazem esse trabalho, porque eles entendem que assim o Mestre Jesus quer. Assim ele consegue ajudar a humanidade. Assim ele consegue ajudar aqueles que ele deixou para trás. E faz de bom grado, né? Nossas escolhas felizes ou infelizes são experiências terrenas. Repercute não só no momento em que as executamos, nas encarnações subsequentes, onde forçosamente recolheremos os seus resultados. Vamos recolhendo, passo a passo. Né? Não resta dúvida que muito difícil compreender toda a significação e sofrimento da dor. Muitas vezes não entende, né? Mas por quê, né? A dor física produz sensações. A dor moral, sentimentos. Né? A dor moral é mais terrível. A física, mas a dor moral não é. Não tem nada que alivia, não tem nada que dê folga, não tem nada que, né? Pior que dor física. Mas toda vida. Não dá para passar lá na farmácia, ou aqueles que não querem ir na farmácia pegam um chazinho, faz isso, esfrega aquele outro, né? Não tem. Dor moral da consciência. Viu como é que é as coisas? Mas por que Deus permite? Porque nós nos permitimos. Lembra que eu falei lá atrás? É nós que nos colocamos dentro dessa realidade. No livro Ação e Reação, é um livro da coleção de André Luiz, já faz muito tempo que eu li ele, mas na época eu ficava assim extasiado, né? Porque para tudo que tem na nossa existência, cada ação que a gente tem, acontece uma coisa, né? Se eu agir por bem, eu tenho os benefícios. Se eu agir por mal, eu tenho os malefícios. E não sai fora dessa regra. É lei divina, né? Ação e reação. O instrutor Druson destaca que a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida. É expansão, apontando a dor e evolução. Né? Se não tivesse essa dor, não teria evolução, crescimento das criaturas. Decorrente dos fatos naturais da vida. A dor auxílio, né? Empregada pelas autoridades superiores da espiritualidade com o objetivo de impedir a queda das criaturas de desastres morais. Desastres morais. Né? Muitas coisas que a gente vê os dias de hoje aí vai custar caro no nosso meio, né? Iminente a dor de expiação, que vem de dentro para fora e marca a criatura na sua caminhada evolutiva, tendo como objetiva a sua regeneração perante a justiça divina. É um meio de se melhorar, de se regenerar. Esse sentido. A dor exerce, portanto, ação misteriosa na consciência dos indivíduos, educando, aperfeiçoando o ser, fazendo-se presente tantas vezes quantas for necessária para a sua transformação moral.
né? Não quer dizer que é só uma vez. Tantas vezes for necessário. Através dos diferentes processos de agir com eficácia, desenvolvendo a sensibilidade. Essa falada sensibilidade é o que nos falta praticamente quase para todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas coisas que a gente vai fazer. Sensibilidade, né? Muitas coisas a gente perceberia e não agiria daquela maneira. Mas não temos mérito para utilizar essa sensibilidade. Ela não vem de graça, né? Se ela viesse de graça, nós não teríamos mérito. A delicadeza, a bondade, a ternura, a compaixão, humildade, indulgência, qualidades, entre tantas que o ser precisa adquirir. Você já viu quantas, né? Quantas coisas a gente precisa para dizer assim, olha, vai entendendo, vai acreditando que a criatura é uma criatura de luz, né? Vai assumindo toda essa barbaridade aí. De que maneira? Como? A dor e o sofrimento cumpre dessa forma o papel de transformar e conduzir almas humanas ao caminho do bem, em harmonia com as leis eternas. Estarão presentes em nossas vidas ainda por muito tempo, até que aprendemos a viver de acordo com as leis divinas, até que transformemos nossos instintos grosseiros em sentimentos puros e elevados. Vocês não viram como é que a fala do Chico Xavier era diferente da nossa? Por que será? Né? Você não vê como é que Divaldo tem uma voz diferente da nossa? Não só por causa que ele é baiano, mas é uma coisa mais polida, né? Vamos combinar. E vamos combinar também que não tem esforço nenhum para isso. É natural, como a gente é natural, né? Por causa dessas qualidades. E como nos ensina Leon Denis, por trás da dor há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um, com uma arte e uma sabedoria infinita, trabalhando por aumentar nossa beleza interior. Nunca acaba. Sempre continuada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos convertido em espíritos celestiais. Tu vê que vai demorar, né? Acha que só com uma encarnaçãozinha ou duas a gente vai conseguir ter morada próxima ao Mestre Jesus? Ah, pois. Nem vai conseguir. A nossa estrutura espiritual não permite que nós nos aproximamos de lá. Ação e reação, fluidos, né? Fluidos. Então são coisas assim bem delicadas, né? E nós vemos na conclusão que imaginamos uma porta ali bem larga e nós estamos na parte de cada porta. E essa porta, se fizermos força, quem está de fora fizer força, ela vai abrir. E compete a nós mantermos essa porta fechada. Imagine isso. Olha as coisas que é necessário para que a gente consiga manter essa porta fechada, com a fechadura e o seu trinco ali, que não adentra entre nós. Tenho como fechar a porta e não deixar
esses males entrarem em minha vida, porque se a porta estiver fechada, mal nenhum chegará até mim, né? Mas olha o que é necessário: ansiedade, depressão, vícios, medo, inimizade, ignorância e agressividade. Viu como é que abre a porta? Como é que a gente se aborrece, como é que a gente arruma dívida, arruma débito, arruma dor, arruma tudo que possa querer, né? Pessoa ansiosa, está batendo toda a vida, não está, né? Põe uma criatura dessa fazer uma prece para ver se ela consegue pensar. Sabe aquelas preces quando é falado assim que ela não passa do foro? Infelizmente não passa. Fazer exercício, faz sentido, né? Depressão. Cuidamos do espírito, doenças espirituais. Pouco a pouco, passo a passo. Muita paciência, porque era para se instalar ali, ela demorou muito tempo também, né? É assim que nós dominamos ela, assim que nós nos controlamos. Aí nós vamos lá para o lado do vício. Ah, mas né, o vício, né? Vai o tabagismo, vai o álcool, né? A gente vê, por exemplo, assim, os pais, né? Ali fumando no meio da criança, a criança está no berço, muitas vezes a mãe já está na gestação, o pito está ali, rolando solto. Está no coeiro ainda, o pito está. A criança está aqui, aquela fumaceira por cima e está tudo certo. Né? Tudo certo. Como é que vai estar tudo certo? Né? Chega o fim de semana, tem que ter a gelada, tem que ter aquele outro, não sei o quê, e algumas coisitas mais aqui, vamos lá. Tá? A criança chora, alguns deles mais afoito, pega o bico dentro do copo. Tá. Ora, meu Deus. Já pensou? Se é uma criatura que já faliu quantas vezes por causa desses vícios? É uma provocação, é para iniciar tudo de novo. Mas não vá me dizer para mim que lá no projeto reencarnatório a espiritualidade errou no fazer o projeto reencarnatório e não advertiu pai, mãe e o reencarnante sobre isso que se passa. Foi por causa de observação dos pais, deixando de entrar no seu lar esse tipo de coisa. Até um tempo atrás, depois misturava aquela outra ervinha ali que, né? Que hoje diz que até nem é tanto, diz que jamais é para remédio, né? Então, vem que a pessoa vai ter uma inteligência de buscar fazer, ferver aquele negócio lá, não sei lá como é que faz tudo, para virar um pó, para virar isso, para cheirar, para acabar com o nariz, acabar com tudo. Diz que é viciado naquilo. Se entende o negócio assim? Não. É porque o espírito já veio do plano espiritual em outras vidas com outros tipos de vício. Né? Não dá para a gente refletir, pensar e analisar que é uma coisa poderosa, isso é uma coisa que tem que ser né, batido, ser analisado. E está no nosso meio. E cada vez chegando mais. É mais nova, mais isso, mais aquele outro. Você acha que esses químicos são direcionados por quem? Né? O camarada, a família, quem sabe, vende as últimas galinhas do terreiro lá para formar a criatura lá, um químico, fazendo isso aqui. Daí o camarada, quando está formado, vai me fazer umas bobagens assim. Para desgraçar todo mundo, né? Qual é o proveito que tem usando que uma criatura dessa estudou? O que de bom que vai tirar dele?
Porque, com certeza, desde a época lá, são conduzidos por criaturas inferiores, que eles conduzem. E vai fazer aquilo que ele determina. E ele acha que eu não tenho nada a ver com isso, é só o meu trabalho. Eu já escutei muitas vezes dizer, é o meu trabalho como qualquer outro. Como se eu estivesse no laboratório. Tá. E tu acha que quando ele desencarnar, que ele estiver desencarnando, aquela mesma equipe já não está esperando ele? É por isso que nós, enquanto aqui, devemos, como se diz assim, falando grosso modo, botar a barba de molho, para que não tenha uma equipe dessa esperando nós quando a gente desencarnar. Porque a gente está dando autorização agora. Vocês entenderam agora por que as casas espíritas não são cheias? Porque falaram essas coisas aí, ó. Então, assim, ó, cada um de nós temos uma responsabilidade. Os avós têm a responsabilidade com os seus netos? Claro que tem. Né? Porque todos esses avós, pai, mãe, quem faliu por causa dos vícios, por causa das coisas do plano espiritual, vão chorar junto. Vão chorar junto. Porque não é porque desencarna aqui e no plano espiritual vai ter outra família, não vai se encontrar. Não. Nós temos duas famílias. Uma enquanto aqui encarnada e a outra no plano espiritual. E vamos nos trocando. Ora uns vai, ora uns vem. Daquele mesmo reduto. Né? Não adianta o Valentim querer sair daqui, querer reencarnar na família da Alpina lá em Chapecó, aqui não, filho. É só no nosso grupinho mesmo ali, sabe? Então, todas essas afinidades, todas, ela que puxou, o fulano puxou, não sei o que. Puxou o fulano. Estude, busque para ver se você puxou. Puxou gente da família. Pasme. Falava um dia com a irmãzinha dela, disse assim, estava preocupada porque, qual é que a mãe não vai ficar preocupada, né? O filho com um problema assim, alcoólico e tal, e daí ela preocupada, mas daí, meu irmão, mas como é que chegou nisso? Conversando com ela, ela disse assim, muito sofrimento, muito isso, muito aquilo. Mas como chegou assim? A senhora toma em casa? Diz, não, eu não tomo. Diz, mas olha, na bem da verdade, para te falar a verdade, a senhora, assim, ó, a minha avó tomava, a minha mãe tomava, e daí foi toda a turma, sabe? Não, entendeu? Os irmãos não me digam um negócio desse. Diz sim, eu digo mais. Diz, sabe, quando aquelas adegas debaixo do porão lá, assim, que lá toda a vida estava lotada. Saía um gradado, entrava outro. Os misericórdia. Eu só não tive coragem de dizer para elas, mas olha, com certeza deve ser um dos seus que está, né, só está embalando aqui, porque ter tanto gosto pela coisa, né? Então tu vê como é que é a doutrina, como é que ela traz os objetivos e nos esclarece, né? Que a gente possa aproveitar o máximo que a gente puder enquanto estivermos aqui, tá? Uma boa semana a todos e que Jesus nos ampare, nos dê força para superar aquilo que a gente não tem ainda para suportar por nós mesmos, né? Assim seja. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez a Deus e a Jesus, ao mentor de cada um de nós, ao mentor da nossa casa, nosso irmão da luz, e que nós possamos nos manter com a sintonia elevada e com o momento do passe. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrada a doutrinária dessa noite. Que assim seja.